Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar aqui com o pastor Walter Pereira. Queremos cumprimentar todos os nossos ouvintes da Rádio Farol FM 90.1, aqui em Maceió, Alagoas. Esta rádio que tem atingido toda a nossa capital, interior do estado e alguns estados fronteiriços com Alagoas. Um abraço carinhoso a todos, espero que o conteúdo desta lição possa fortalecê-lo, instruí-lo na palavra. Os irmãos que nos assistem pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, pode dar aí o seu like ou joinha, que é muito importante, fazer o seu comentário e também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, com os seus amigos na igreja que ainda não conhecem esse canal. Muito bem, queridos, nós comentamos semanalmente a lição da EBD, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, uma lição que é publicada trimestralmente. Nesta ocasião estaremos estudando esta lição, lição muito importante, que trata sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. Estudamos já a primeira lição, falando sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, e hoje já vamos estudar a lição número 2, que trata sobre a sutileza da banalização da graça. Os irmãos prestem bastante atenção que essa palavra sutileza vai estar em todas as 13 lições desse trimestre. Significa dizer que o diabo, como diziam os nossos pais na fé, ele vem com sapatinho de lã, ele é sutil, muitas vezes essas setas são imperceptíveis. Se nós não tivermos discernimento do Espírito, muitas vezes seremos afetados e até prejudicados. Então, queridos, hoje lição número 2 para 10 de julho de 2022 e vamos tratar sobre a sutileza da banalização da graça. Sutileza, claro, fala dessa forma quase imperceptível de agir. Banalização fala de uma coisa que está perdendo valor, E a graça, que é o favor imerecido, aquilo que eu recebo quando não merecia. Então, esta graça, que é maravilhosa, A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, é um favor de Deus, um presente de Deus para quem não merece, que no caso somos nós. Então, esta graça, que é maravilhosa, ela muitas vezes tem sido banalizada. É sobre isso que nós vamos estudar. O texto áureo nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. A verdade prática vai nos dizer: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, versículos 4 a 10. E nos diz assim o texto bíblico: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Muito bem, queridos, nossa lição ela consta de uma introdução que vai estar, então, apresentando a lição. Temos aqui o primeiro tópico, compreendendo a graça. O segundo tópico, a graça no contexto bíblico. O terceiro tópico, a graça no contexto da reforma. E o quarto tópico, essa lição é a lição de 4 tópicos, a graça no contexto contemporâneo. E, por fim, uma conclusão. Como de costume, os irmãos já sabem, os que nos acompanham no canal e os que nos acompanham pela rádio Farol FM 90.1, esse programa é apresentado às 22 horas, né? É um pouquinho tarde, mas vale a pena para você que não acessa a internet. Eu enumerei, então, meus queridos, 10 tópicos que estão inseridos aqui na lição. Alguns são subtópicos, outros são tópicos e outros são tópicos que nós criamos. Então, eu tenho um compromisso de todas as nossas lições nós comentarmos em 10 tópicos. Então, passaremos a falar sobre esses tópicos a seguir. Primeiro tópico, então, que vamos disponibilizar para os irmãos é banalização da graça barateada. Banalização da graça barateada. A graça é um favor imerecido. Muita gente interpreta a graça como um favor de Deus que nos isenta de responsabilidade. Então, nós vamos ver aqui na nossa verdade prática que diz assim: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Indo lá para o quarto tópico da lição, você pode ir lá acompanhar quarto tópico, subtópicos 1 e 2, que vai dizer assim: a graça barateada. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por bom preço, conforme 1 aos Coríntios 7:23. Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas nesse texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós. E o tempo verbal, aoristo, diz que essa transação foi completa. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isto é graça. Ora, irmãos, a graça de Deus foi essa disposição de Deus em enviar seu Filho quando nós não merecíamos, porque a Bíblia diz que nós não o amamos primeiro. Ele nos amou primeiro, né? E entregou-se por nós, né? Para que nós fôssemos remidos, né? Dos nossos pecados. Muito bem, então nós não estamos mais debaixo da lei. Aí alguém entende que porque não está mais debaixo da lei, ele pode viver uma vida de qualquer maneira, porque foi salvo pela graça. E a graça não é
esforço nosso, mas é um presente de Deus por nós. Aqui Paulo vai dizer que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, o mérito nosso cai por terra. Ninguém conquistou a salvação porque era bonzinho, porque tinha uma pintinha bonita no rosto, porque tinha um sobrenome de destaque, porque tinha dinheiro na conta, porque era uma pessoa que vivia uma vida honesta. Não. Todos os homens foram encerrados debaixo do pecado. E a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Então, tudo que nós conquistamos foi porque Deus nos amou e porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã, e Deus é gracioso para conosco. Então, como Jesus fez tudo por nós, não quer dizer que agora nós vamos viver uma vida irresponsável, como se essa graça fosse barata. Muito bem, então, primeiro tópico, banalização da graça barateada. Toda vez que eu barateio a graça, não é, ela é banalizada. Segundo lugar, eu enumerei aqui, banalização da graça comprada. Ora, irmãos, até hoje existem alguns crentes que ainda têm o espírito de romeiro, não é? O romeiro é aquela pessoa que ia para determinadas cidades aqui do Brasil, onde tem um padroeiro ou uma padroeira, e esse pessoal carrega cruz nas costas, carrega pedra nas costas, sobe degrau de joelho, não é? Dá esmolas, tudo no intuito de comprar a salvação. E não é que muitas vezes a pessoa vem para o evangelho, irmãos, e ainda vem com esse espírito de romeiro sobre ele, não é? Às vezes ele ajoelha e demora orando, não porque ele quer estar muito tempo em comunhão com Deus, mas ele quer que seu joelho doa, né? Eu quero sentir dor no meu joelho, tá? É como se ele tivesse pagando aquelas promessas do velho romeiro, né? Então, ele não carrega pedra na cabeça, não sobe degrau de joelho, mas ele fica tentando comprar favores de Deus com as suas atitudes. Não, irmão, se você ora, se você jejua, se você evangeliza, se você faz o que faz, você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. E a Bíblia diz que depois que você tiver feito tudo, ainda considere-se um servo inútil. Vamos ver como diz o texto áureo? Diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, todas as vezes que eu quero comprar essa graça de Deus com o meu esforço humano, eu estou, não é, querendo comprar salvação, comprar o céu, comprar os benefícios de Deus. E a gente não compra. Existem pessoas que gostam de usar o termo, eu não gosto muito desse termo, que eu vou pagar o preço. Como se aquilo que eu estou fazendo fosse uma moeda para eu comprar alguma coisa de Deus. E a graça de Deus, ela não é comprada. Todas as vezes que eu imagino que estou comprando a graça de Deus, eu na realidade estou banalizando a graça de Deus. Olha o tópico 1 e subtópico 2 da nossa lição. Tópico 1 e subtópico 2. Vamos lá. Aqui onde diz assim, a graça é imerecida. A graça, um favor imerecido, ou seja, não é merecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há justo nenhum sequer. Romanos 3,10. Nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Foi aquilo que eu falei. Está lá em Isaías 64, versículo 6. A nossa condição, antes de conhecermos a graça, se assemelhava à de alguém que deve uma grande quantia e não tem com que pagar. Pronto, irmãos, está aqui então a síntese. Então, segundo ponto, banalização da graça comprada. Quando eu imagino que estou comprando os favores de Deus
por aquilo que estou fazendo, eu estou negligenciando, estou banalizando a graça. Também coloquei o terceiro tópico aqui por minha conta, né? Eu coloquei banalização da graça vendida. Existem os que querem comprar e existem os que querem vender. Ora, irmãos, graça é de graça. Ninguém vende graça. Mas nós temos, hoje, vivemos tempos trabalhosos, né? Como diz a Bíblia, vivemos dias de falsos ensinadores, né? De falsos profetas. Isso Jesus advertiu, Pedro advertiu, o apóstolo Paulo advertiu, que nos últimos dias apareceriam homens, não é, vestidos em pele de cordeiro, mas por dentro eles eram lobos devoradores. Pessoas que corrompem o evangelho, pessoas que ensinam um evangelho de conveniência, um evangelho adocicado, um evangelho achocolatado. E muitas vezes querem vender aquilo que Deus deu de graça, não é? Quando eu oferto na igreja, quando eu entrego meus dízimos na igreja, eu não estou tentando comprar nada. E quando as lideranças da igreja recebem as ofertas dos seus fiéis, os dízimos dos seus fiéis, também não estão vendendo nada, né? Muitas vezes a gente ensina a igreja, né? A gente diz, olha, irmãos, seja um dizimista fiel, porque a Bíblia, ela promete bênçãos abundantes na vida de um crente que é dizimista fiel. E isso nós não dizemos apenas por uma questão de defesa teológica. Nós estamos dizendo isso aqui porque nós vivenciamos isso, irmão. Eu sou crente há 44 anos, né? Dizimista, e como Deus tem me abençoado. Como eu vou dizer que esse princípio não está valendo para hoje? Então, nós orientamos a igreja a ser dizimista, a ser ofertante, a fazer votos com o Senhor, né? Mas não no sentido de estarmos vendendo um produto para a igreja. Muito pelo contrário, nós estamos ensinando o que está escrito nas Escrituras. E quando a gente crê naquilo que está sendo ensinado, naquilo que nós lemos nas Escrituras, certamente o futuro é um futuro de felicidade. Então, eu banalizo a graça quando eu barateio a graça, eu banalizo a graça quando eu quero comprar esta graça, e eu banalizo a graça quando eu quero vender esta graça. Então, nunca aceite em lugar nenhum uma proposta de evangelho onde estão vendendo as coisas de Deus para você, como se fazia, não é, na antiga religião, lá, não é, no século XVI, por aí, onde existiam as indulgências, né? Então, a gente não está mais nesse tempo, apesar que já tem na modernidade pessoas vendendo indulgência por aí. Mas o sangue de Jesus tem poder. Quando nós vendemos esta graça, nós estamos banalizando. Vamos então para o nosso quarto tópico que eu enumerei aqui, que foi banalização da graça privilegiada. O que é isso? É quando alguém começa a defender que a graça não é para todos, mas a graça é apenas para alguns. Isto é banalização da graça. A graça de Deus, né, ela se manifestou para todos os homens. Paulo escrevendo a Tito, né, capítulo 2, versículo 11 mais ou menos, ele diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui em primeira carta de Paulo a Timóteo, eu quero ler com você, capítulo 2, versículo 5, que tem também algo muito importante. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Olha, porque há um só Deus e um só mediador
entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não é? E o versículo 3, que eu acredito que era esse o versículo, a referência aqui não casou bem, o versículo 3 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4, que quer que todos os homens, sublinhe isso aí, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, quando eu pego esta graça e quero dá-la, não é? Ou dizer que ela é fornecida apenas para um grupo limitado de pessoas, não é? Eu estou banalizando a graça, porque a graça de Deus é para todos os homens. Se todos os homens aceitam, aí está a questão. A gente sabe que nem todos aceitam, mas Marcos 16:16, né? Ali 16:15 vai dizer: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crê? Qualquer pessoa em qualquer parte do universo. Vamos ver o tópico 2 e o subtópico 2, que fala sobre a extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Já li aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo 2:4. Deus ama todos os homens. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus e por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, etc. Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina, que é Cristo Jesus. Essa graça é extensiva a todos os homens, ela é universal. Contudo, essa graça não é universalista. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independentemente do credo, religião, ou arrependimento, ou comportamento, serão salvos. É aquela velha história, todo caminho leva a Roma. Mas não é todo caminho que leva aos céus. Ah, não, qualquer religião chega a Deus. Não, muitas religiões vão chegar ao inferno. A Deus não. Jesus disse: eu sou o caminho. Não é um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? E Jesus mesmo disse que o ladrão, ele salta pelo muro, mas, não é? A ovelha mesmo, ela entra pela porta. E ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se entrar, não é? Por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Ok. Ao contrário, a graça é universal, porque é estendida a todos os homens. Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos. Tito 2:11, nós já falamos. Contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crê. Glória a Deus. Então, meus queridos, banalização da graça privilegiada. Sinopse do tópico 2 vai dizer assim: no contexto bíblico, a graça é uma necessidade de todos os homens. Por isso, ela é estendida a toda a humanidade. Muito bem. Falamos então o primeiro tópico, segundo, terceiro, quarto. Vamos agora para o quinto tópico. O quinto tópico eu quero falar sobre banalização da graça negligenciada. O que é que eu quero falar aqui? É que esse ensino da graça, ele é um ensino difícil de ser assimilado e que também, muitas vezes, o seu ensino é desprezado. É isso que eu quero tratar nesse ponto aqui. Muitas vezes ele não é ensinado. A graça de Deus deve ser ensinada. O que é a graça? Quando foi que Deus nos forneceu a graça? Qual foi a demonstração da graça de Deus? Isto tem que ser ensinado. Porque tem muita gente, eu já vi pessoas dizendo que estão se preparando para ser crente. Eu estava viajando para pregar em um congresso no Rio Grande do Norte
e o meu carro quebrou num lugar, um mecânico veio consertar e eu perguntei se ele frequentava alguma igreja evangélica. Ele disse, de vez em quando minha esposa me leva aqui numa igreja. Eu falei, qual igreja? Ele falou, Assembleia de Deus. Eu falei, o senhor já tomou a sua decisão junto a Cristo, tal? Ele disse, não, eu estou me preparando. Eu falei, então o senhor acredita que um dia vai se olhar no espelho e vai se achar bonito e preparado para se encontrar com Jesus? Eu falei, meu amigo, o que a Bíblia nos ensina é venha como está. Não fique do jeito que está, você tem que ser mudado, porque você passa pelo processo de regeneração, não é? Você passa pelo arrependimento, você passa pela conversão e você se torna uma nova criatura, não é? Então, existem pessoas que não têm o conhecimento da graça. Eles ainda acham que a salvação é porque eu mereço e porque você merece. Eu era rapazinho e quando eu evangelizava, algumas pessoas diziam assim, você acha que uma pessoa que come feijão e farinha pode dizer que é salvo, né? Então eles olhavam para mim como se eu, pelos meus próprios méritos, pelos meus próprios esforços, né, pelo meu currículo, eu conquistei a salvação. Eles não entendem que foi Jesus que fez tudo isso por mim. O seu sacrifício foi um sacrifício substitutivo. Ele se sacrificou em meu lugar, ele pagou o preço em meu lugar. E com o seu sangue, que é superior à prata e ao ouro, ele me comprou esta tão grande salvação. Então, eu chamo isso de banalização da graça negligenciada. E o segundo ponto é a nossa capacidade de conviver com a graça, que nós temos essa dificuldade. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde tudo é uma relação de troca. Alguém diz, alguém fez um benefício para fulano, porque depois quer receber um benefício em troca. E geralmente as pessoas são muito pretensiosas, muito interesseiras. Então, nós crescemos neste mundo. Num mundo onde as pessoas dizem assim, quando a esmola é grande, o cego desconfia. Alguém diz, ninguém dá nada de graça para ninguém. Aí vem Deus, sem que eu merecesse, ele vai me dar um tesouro. E eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Então nós temos pessoas que até hoje, irmãos, convivem com isso. Eles receberam a graça de Deus, mas não conseguiram nem ao menos se perdoar. Jesus já perdoou a pessoa, mas a pessoa não conseguiu perdoar a ela mesma. Então, quando eu negligencio a graça no sentido de assimilá-la, ou no sentido de ensiná-la, ou no sentido de aprendê-la, eu estou banalizando esta graça. Ok, vamos então para o nosso sexto tópico. Banalização da graça pelo desconhecimento do seu autor. Quem é o autor da graça? Deus. Muita gente não conhece a Deus. E não conhecendo a Deus, não conhece a graça na sua essência. Vamos ver aqui o primeiro tópico e subtópico 1. Aqui onde nós temos a graça é divina. Então, vamos ver aqui. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Não precisa nem explicar isso aqui, né, irmãos? Está muito claro. E nós vamos ver aqui o texto áudio de novo. Diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então,
essa graça muitas vezes é banalizada porque a pessoa não conhece o autor da graça. Quem pôde criar algo tão magnífico assim? Sem que eu devolva nada em troca, ele me dá esta graça maravilhosa. Eu tenho dificuldade de assimilar, porque o meu mundo não funciona assim. O mundo que nós estamos inseridos não funciona assim. Mas na medida em que eu conheço a Deus e que eu conheço os atributos de Deus, eu vou mais ou menos dimensionar, mais ou menos entender como é que Deus me ama tanto assim, sem que eu lhe dê uma resposta positiva a esse amor. Porque não fomos nós que amamos a Deus, não fomos nós que procuramos a Deus. Foi Deus que nos amou e Deus que veio ao nosso encontro, assim como foi em busca do nosso pai Adão. Quando pecou e Deus disse: Adão, onde estás? Deus procurando o homem. Na história de Deus com o homem, do homem com Deus, sempre é Deus quem procura o homem. Muito bem, vamos então para o nosso 7º tópico: banalização da graça contestada pela reforma. O que foi a reforma? A reforma foi uma reavaliação da doutrina bíblica, dos princípios bíblicos que estavam corrompidos e deteriorados. Então, os reformadores, que tem o seu ícone aí com Martinho Lutero, esses homens tentam resgatar novamente a verdadeira doutrina bíblica, porque já tinha gente querendo comprar lugar no céu, comprar terreno no céu, entregando as suas propriedades à igreja para que os seus pecados fossem abatidos e eles tivessem um lugar no céu. Muita corrupção. E aí vem não só Lutero, mas pessoas que antecederam Lutero, que estudavam as Escrituras e que descobriram que o caminho não era esse. Então, lá no 3º tópico, subtópicos 1 e 2, vai dizer aqui: a corrupção da doutrina da graça. A igreja foi reformada e ela sempre está se reformando, porque muitos dos nossos conceitos bíblicos genuínos, eles estão distorcidos. É preciso muito cuidado, muita atenção, muito discernimento, muita determinação para a gente manter a sã doutrina. Então, o que diz aqui? O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma, os quais foram: o catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta de seu baixo nível moral. A rejeição da doutrina católica como válida, foi um outro ponto. Um maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos, e uma maior diversidade doutrinária. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. Você conquistava de acordo com os seus méritos. Então, a restauração da doutrina da graça. Como foi observada, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão, agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina. Que doutrina era essa? Pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, sola gratia, ou seja, somente a graça. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. É justamente o outro sola, sola escritura,
Foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita misturas. É pela graça somente que somos salvos. Então, meus queridos, a reforma vem contestar esse tipo de doutrina onde você conquista a salvação por obras. Faça obras e você conquista a salvação. Quando o ensino bíblico é: o verdadeiro salvo tem obras de justiça. Então, nós não somos salvos pelas obras, né? Mas nós somos salvos para as boas obras. Essa frutificação positiva, que são as boas obras, elas revelam, então, o caráter de um cristão genuíno. Não que ele esteja fazendo para comprar salvação. Ele faz porque ele já é salvo. 8º lugar, banalização da graça pelo desconhecimento da sua eficácia. Ora, há pessoas que acreditam que só a graça não é suficiente. E eu me lembro de um pregador que disse assim: tudo aquilo que você coloca do lado de Jesus diminui Jesus. Um irmão aceitou Jesus como Salvador e quem ganhou ele para Jesus tinha muita sabedoria, né? Lá na casa desse novo convertido tinha lá um São Benedito, e a pessoa disse: o senhor vai arrancar meu São Benedito ali da parede e tal, porque eu aceitei Jesus? Ele disse: não, você aceitou Jesus? Aceitei, deixe São Benedito quieto lá e vamos tocar a vida. Quando foi uns 15 dias depois, aquele novo convertido procurou aquele irmão, que era um irmão sábio, né? E disse: meu amigo, eu tive que arrancar São Benedito porque não dá para ficar Jesus e São Benedito na mesma casa, né? Ou um ou outro. Quando a gente agrega alguma coisa a Cristo, é porque nós estamos dizendo que ele não é suficiente. Eu quero Jesus, mas eu preciso de Maria. Eu quero Jesus, mas eu preciso de Pedro. Eu quero Jesus, mas eu preciso do Papa, mas eu preciso não sei de quem. Não. Somente Jesus. Quando nós fazemos apelos na igreja para alguém aceitar Jesus, nós perguntamos: você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ou seja, mais nada. Somente Cristo, que é um outro sola da reforma, né? Solus Christo, né? Somente Cristo, somente a graça e somente as Escrituras. Ok, então, essa banalização acontece quando eu desconheço a eficácia da graça. João 6,47, eu quero ler essa referência que está anotada aqui. João 6,47, que vai nos dizer assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é terá, ele tem a vida eterna. Então, o que é isso? É a eficácia da graça. Pastor Walter Pereira, se eu aceitar a graça de Deus na minha vida, pronto, eu já encontrei o tesouro. Eu digo para você: já. Apenas a graça de Deus. Não fique desconfiado, porque a nossa cultura é que quando a esmola é grande, o cego desconfia. Não. Deus, ele fez por nós uma grande obra e você pode crer, porque Deus é amor e ele não tem dificuldade para amar como nós temos. A sua estrutura, né? O seu atributo intrínseco é amor. Então, Deus não tem dificuldade de amar. E, meus queridos, 9º, né, e penúltimo lugar, eu coloquei aqui banalização da graça pelo não reconhecimento do valor do dom recebido. Eu recebi a salvação pela graça. Eu preciso valorizar, senão eu estou barateando a graça. Ela é de graça, mas ela foi cara, porque ela custou o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos estar nos avaliando o tempo inteiro, se não estamos pegando essa graça e fazendo aquilo que Jesus disse para não fazer, jogando pérola aos porcos, jogando a graça no chão, pisando na graça.
Não, a graça é de graça, mas ela é cara. Então eu preciso reconhecer o valor desse dom recebido. Foi pela graça que eu fui salvo. Foi pela graça que eu tive os meus pecados perdoados. Foi pela graça que eu recebi a certeza de salvação e é pela graça que nós vamos morar no céu. 10º e último lugar, eu coloquei aqui banalização da graça como licença para pecar. Então alguém diz, eu não estou mais debaixo da lei, agora eu estou debaixo da graça, a graça é um favor imerecido, então agora eu não estou mais no jugo da lei, então agora tenho liberdade para pecar. Então a gente tem que ter esse discernimento para não confundir licença com licenciosidade, não confundir liberdade com libertinagem. Eu não tenho licença para pecar, né? Eu aceitei Jesus como Salvador. O pecado, para mim, é um acidente, é uma tragédia e que deixa o nosso coração triste, o nosso coração abatido, porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Então, nós agora não pecamos deliberadamente, não pecamos voluntariamente porque temos prazer no pecado. Muitas vezes tropeçamos, a Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, e não há verdade em nós, e não há homem que não peque. Mas a Bíblia diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então está aí, meus amados irmãos, esses 10 tópicos, que eu enumerei todos. Você pode voltar ao vídeo e ir verificando e anotando. Que Deus vos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao vosso coração e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir. E atenção, se você não está inscrito no canal, se inscreve para você não perder as bênçãos dessas aulas. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, nós disponibilizamos o vídeo para você ter a semana inteira para estudar. Ok, queridos? Um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.